Estamos aqui na FIEC com a 7ª edição do Alinhavando Moda, um evento que a cada nova edição reafirma seu propósito de conectar a indústria da moda, a economia criativa, a sustentabilidade e a inovação, promovendo diálogos que inspiram e fortalecem o ecossistema criativo do Ceará e do Brasil. Antes de mais nada, eu me apresento. Eu sou Mel Matos, cantora, compositora, atriz, mestre de cerimônias deste evento. Sou uma mulher branca, cisgênero, com cabelos castanhos, longos, olhos castanhos, nariz e boca pequenos, e hoje eu estou usando um look da marca cearense Formosa Bandida, que tem em suas estampas ícones do nosso sertão nordestino. E neste momento, eu gostaria de convidar Fábio Caracas, o idealizador deste evento, para dar as boas-vindas. Vem para cá, Fábio. Bom dia a todos, todas e todes. Com muita satisfação que tenho a agradecer a presença de vocês hoje aqui nesse evento. Vão ser 2 dias de troca de muito conhecimento sobre inovação, tecnologia e sustentabilidade. Espero que vocês aproveitem ao máximo, e tirem o máximo também dos nossos palestrantes, que isso é muito importante, essa troca. E sejam bem-vindos e bom dia mais uma vez. Neste ano, o tema O Saber se Tece no Coletivo convida cada um de nós a refletir sobre o valor das trocas, das parcerias e das experiências compartilhadas. Porque na moda, assim como na vida, o conhecimento se constrói em rede, entrelaçando histórias, ideias e diferentes olhares. Agradecemos a presença de todos os participantes, convidados, apoiadores e parceiros que tornaram possível esta edição realizada aqui na Casa da Indústria da FIEC. Nossos patrocinadores e apoiadores: Sebrae, ADESE e Governo do Estado do Ceará, Sindi Roupas, Sindi Confecções, Senai Ceará, FIEC, Neocode Solutions e Rádio Beach Park. Nossa parceria de mídia oficial. E para abrir oficialmente nossa programação, convidamos o especialista Alencar Neto com a palestra IA na Indústria da Moda, trazendo um olhar sobre como a inteligência artificial tem impactado processos criativos, produtivos e estratégicos do setor. Seja muito bem-vindo, Alencar Neto. Primeiramente, bom dia aqui a todos, a todas e a todos, É uma gratificação muito grande estar palestrando hoje aqui para vocês. Hoje o tema vai ser a IA aplicada à moda e a negócios. Vocês devem estar se perguntando, quem sou eu, Meu nome é Alencar Neto, muito prazer conhecer todos vocês. Atuo há 5 anos no marketing, na tecnologia e na venda. Então, dentro desses 5 anos de mercado, eu tive a oportunidade de conhecer desde a pequena empresa até a grande empresa ali, grandes produções de moda. E dentro desse meu projeto, hoje eu sou head de inovação dentro da Neocode. Meu sócio Ilan aqui presente, nosso CEO, fundador da empresa, que teve essa oportunidade dada à minha pessoa para que eu conseguisse compartilhar um pouco que a gente vem fazendo ao longo desses anos para essas empresas da moda cearense. Então, vai ser um pouco um compilado aqui, mais ou menos. Se cada um puder participar, tiver dúvidas também, no momento que eu estiver falando aqui, podem ficar à vontade. Aqui é mais ou menos a ideia que eu transmito aqui para vocês, tudo que passou ao longo desses anos, o que é a inteligência artificial, como é que ela está ajudando vocês dentro do mercado, como é que ela pode ajudar e dar alguns insights que, com certeza, vocês podem aplicar na sua empresa ao sair dessa palestra aqui que eu vou estar apresentando para vocês, tá bom? O futuro, eu começo já com um ponto de reflexão. O
futuro ele não é sobre máquinas, é sobre quem sabe operá-las. Então, imagina uma pessoa que é alta costura, altamente capacitado. Se eu der para ele um problema, ele vai transformar daquele lixo, entre aspas, ao luxo. Mas, se for ao contrário, eu pegar uma pessoa que não é tão capacitada e colocar ela com a ferramenta que ela não tem noção, ela não vai conseguir entregar seu máximo potencial. Então, o futuro não é sobre máquinas, o futuro é realmente sobre quem sabe utilizar. A tecnologia ela está presente, ela está cada vez mais inserida no nosso dia a dia. Então, é questão de tempo, questão de adaptação, a gente vai ter que se adequar ao uso da tecnologia, querendo ou não querendo. Então, deixa esse ponto de reflexão, né, sobre o futuro, né, não é sobre máquina, é sobre quem sabe utilizá-la. Se você pudesse automatizar tarefas repetitivas e criar mais, sem perder a essência, com certeza todo mundo aqui faria, né? Hoje a gente perde muito tempo em atividades rotineiras que poderiam ser otimizadas ali com uma simples automação. Então, é basicamente esse ponto de reflexão que eu deixo aqui para vocês. A moda ela está mudando mais rápido do que nunca. Ela hoje não é uma questão de escolha. Então, como eu falei, a moda ela muda. Hoje existem tecidos tecnológicos, né? A gente vê muita propaganda da Insider, a gente percebe que aquela camisa que não precisa mais passar roupa, não precisa questão de transpiração, ela seca muito rápido. Então já a tecnologia já está dentro do tecido da roupa. Então se ela já está dentro do tecido da roupa, ela já existe ali dentro da nossa peça do vestiário, com certeza ela também está em todos os nossos processos. Seja na produção lá, que eu vou fazer ali o corte da minha roupa, no laser que corta aquela minha máquina, daquela parte da costura, questão de ideias, como é que eu posso pensar numa campanha publicitária disruptiva, como é que eu posso trazer algo novo, implementar uma solução nova. A IA ela consegue nos ajudar ali nesse sentido. Então, hoje ela já é uma realidade. Ela já existe dentro do mercado para que a gente consiga ali, de fato, trazer o máximo dela. Então, o diferencial é entender que a inteligência artificial ela não vem como uma ameaça. Na verdade, ela vem com uma vantagem muito competitiva ali, que a gente consiga atuar dentro do mercado. Onde, de fato, está a IA? Aqui eu trouxe um exemplo bem prático da Daft. Acredito que todo mundo conhece a Daft, né, que é uma marca bem conceituada. A Daft, eu fiz um exemplo ali que eu entrei dentro do site deles, fiz uma simulação como se fosse um pedido meu, vestido midi, linho, tudo mais. E ele foi, na lateral direita, ele pode ver, eles colocou vestidos similares ao que eu procurei. Então, quer dizer que a IA ela já existe há muito tempo atrás. Hoje a gente tem esse boom de ChatGPT, de várias tecnologias aparecendo, mas a IA está desde 1950. Então, a IA ela existe há anos. Hoje que a gente vê a IA, que é comum, IA generativa, né, que a gente pede, cria uma imagem, faz um texto melhor para mim. Essa IA a gente chama de IA generativa, porque ela cria com base no que a gente solicita. Nesse caso do exemplo da Daft, ele é um IA baseado em algoritmo. Então, ela consegue entender através do site o comportamento do usuário. Se eu entrei lá no site, coloquei que eu quero um vestido midi, longo, ele vai começar a aparecer referências, ao descer a página, referência exatamente do que eu pesquisei. Isso a gente tem aquele cookies, né? Toda vez que a gente entra no site, diz lá aceitar cookies ou recusar cookies. Então, nesse sentido, é justamente a IA trabalhando ali com análise inteligente. Ela consegue, com base nesse comportamento, interação em dados, ela consegue ajudar ali nessa percepção. Então, nessa aplicação, o que acontece? Uma pessoa que, às vezes, ela viu o vestido, ela poderia sair, correto? Seria um carrinho abandonado. Mas, ao indicar outros similares a ela, ao mesmo tempo, posso converter essa pessoa de carrinho abandonado para um carrinho que vai, de fato, fechar ali na minha empresa, no e-commerce, como também um upsell. Ela pode comprar a mais. Ela viu o vestido, gostou e viu que tinha outras tonalidades similares. Então, ela acaba querendo comprar em maior quantidade, né? Às vezes, o usuário só está esperando por uma decisão nossa, só está esperando por um momento nosso. Então, quando a gente utiliza a IA dentro do nosso site, dentro do nosso e-commerce, dentro do nosso processo, ela ajuda muito no nosso dia a dia. Então, esse é um exemplo prático que eu deixei aqui para vocês. Também existe o exemplo do Google. O Google ele lançou uma ferramenta chamada Try On, que ele é basicamente um provador virtual. Então, imagine que eu mando uma foto minha aqui, bate uma foto minha, ele escaneia lá. Esse escaneamento ele se transforma como se fosse um personagemzinho, um avatar, a gente chama de avatar. E com esse avatar eu consigo mandar roupa para ele e ele vai trocar minha roupa. Hoje eu estou de blazer, camisa social, todo social.
mas eu poderia mandar, eu queria uma jaqueta de couro, toda estilizada. Ele vai lá, a gente manda a imagem, ele automaticamente muda meu avatar que eu mandei, e eu consigo, sem ter que sair de casa, consigo testar, ver se a roupa de fato é como eu desejo no meu corpo, e eu consigo comprar online. Porque hoje a maior quebra de barreira no online é essa questão de ir lá, de provar, né, de sentir o tecido e as demais situações. Então, com esse provador virtual, a gente consegue trazer uma imersão dentro do nosso site, que é o que a gente espera ali dentro do cliente, uma imersão dentro do produto. Hoje, existe um gap, né, entre reconhecimento e ação. 73% dos executivos hoje, né, donos de empresas, donos de negócios, microempreendedores, eles sabem, reconhecem que a IA é uma prioridade do negócio. Mas apenas 28% estão aplicando ali no dia a dia. Muita gente aplica mais a IA em perguntas, como se fosse um assistente pessoal. Eu vou explicar um pouco os slides aqui um pouco mais à frente, como é que vocês podem trazer isso para o dia a dia de vocês, com exemplo prático. Inclusive, vou deixar um QR Code com um prompt para vocês utilizarem e conseguirem aumentar o resultado que vocês têm com a inteligência artificial. Então, o que significa para quem age agora? Significa uma oportunidade, né, uma janela de ação, que quem não está agindo agora está perdendo tempo. Então, hoje, quando a gente perde tempo, a gente não perde só tempo, a gente perde dinheiro, oportunidade, e às vezes uma porta se fecha e é difícil abrir uma outra porta. Então, quando a gente pega ali essa percepção que apenas 28% do mercado está, de fato, aplicando, a gente sabe que tem uma grande leva da gente conseguir nadar nesse mar azul ali de portas abertas, né? Então, nesse sentido, quem é os primeiros a implementarem, quem é os primeiros a conseguir deixar a inteligência participar dos seus processos, vai ser ali, de fato, um pioneiro. Então, 40% das tarefas, né, uma estatística diz que 40% das nossas tarefas elas podem ser otimizadas através de processos mesmo de automações simples, né? Desde um atendimento comercial, desde de uma campanha mais voltada para o chat GPT. Então, a gente consegue trazer todo esse direcionamento ali mais assertivo. Passando aqui sobre a IA, né, ela sempre tem uma pergunta que todo mundo faz. Alencar, a IA vai roubar meu emprego? Todo mundo fica com essa dúvida, né? A gente tem aqui uma estatística que diz que as profissões mais impactadas são redatores, aquela parte mais de texto, manuais, tradutores, representantes de vendas, aquela parte mais de cientista de dados são a mais impactada. Mas por qual motivo? Porque hoje, como eu falei lá no começo, não é sobre a máquina, é quem sabe utilizá-la. O redator hoje, ele poderia fazer manualmente tudo o que ele fez ao longo da vida, mas ele também pode trazer esse conhecimento dele para dentro da inteligência artificial como se fosse um estagiário. Então, imagina eu pegar os meus 5 anos de marketing, meus 5 anos de tecnologia e colocar para um assistente pessoal, um IA, que vai aprendendo conforme as minhas solicitações e cada vez eu vou solicitando, ela vai aprendendo mais. Então, basicamente, os redatores, os tradutores, aqueles trabalhos mais manuais, eles vão passar a ser junto com a inteligência artificial. Então, vai ter um redator especialista ali, que ele vai ter que ter ênfase também em inteligência artificial para ajudar na entrega. Antes que a gente precisava para lançar uma campanha, era 30, 90 ou mais dias ali, a gente consegue otimizar esses processos, trazendo ali mais rapidez e eficiência do que a gente vai entregar ao final. Então, a IA ela não vai substituir. Na verdade, ela vai potencializar cada emprego, cada funcionário e talvez até deixar eles mais livres para ter essa questão disruptiva, que a gente sabe que a questão criativa hoje em dia, ela requer muito da nossa mente livre, requer muito que a gente esteja bem, não focado em tarefas manuais, que poderia ser otimizada por uma inteligência artificial. Então, a gente deixa a pessoa livre para ela pensar ali com calma. Quando ela pensa com calma, ela vai conseguir entregar o seu melhor ali para o determinado produto, serviço que ela for designada. Então, ela não vai substituir, na verdade, ela vai potencializar. Nosso primeiro pilar, que eu vou abordar aqui com vocês, de 3 pilares, esse primeiro é que a gente fala sobre criatividade e inteligência, né? Hoje a gente quer tudo rápido, né? A gente tem tecnologia, acaba que a inteligência artificial, anúncios, redes sociais, a gente fica com agonia. Tudo passa, tem várias empresas fazendo lançamento, tem várias situações que estão chegando e a gente não consegue acompanhar. Então, a criatividade, né, com a inteligência artificial é justamente a gente ter o desafio de
transformar um processo criativo que era anteriormente lento e caro, hoje num projeto criativo mais rápido e menos custoso, né? Mais barato. A solução é justamente implementar essas variações dentro de protótipos, moodboards, né, que são aqueles mapas mentais que a gente consegue visualizar ali o que a gente quer do produto e focar nessa produção. Geralmente, quando a gente usa o ChatGPT, a gente usa ele na parte de ideias, né? Aqui deixei um exemplo prático. Gere 5 conceitos de uma coleção cápsula, gere uma proposta de coleção de verão, ele vai e consegue gerar. Esses prompts aqui, eles são bons, a gente consegue otimizar. No segundo slide eu vou explicar um pouquinho, mas sempre quando a gente for fazer uma solicitação para o ChatGPT, a gente tem que pensar que o ChatGPT é um humano. Então, se a gente fosse fazer uma demanda para um humano, a gente ia falar, olha, eu preciso que você crie uma coleção de peças de roupas em linhos, eco-friendly, focada ali em jovens e tudo mais. Ela consegue transmitir e a gente vai refinando ela. Quando a gente passa para a ideia de copy, a gente quer justamente aumentar ali a nossa descrição de produtos, aumentar nossas questões de postagens e manter o nosso tom de marca. Muita gente tem medo de colocar inteligência artificial porque tem receio de perder a essência da marca. A gente tem que, na verdade, fazer o comando correto com o nosso tom da marca. Se minha marca conversa com um público sênior, um público jovem, LGBT, a gente consegue transmitir isso para dentro da inteligência artificial e manter ali o que a gente quer como tom de marca. Nesse prompt aqui, esse aqui é um prompt que vocês, inclusive, caso queiram, tem um QR Code, no final também vai ter um QR Code. Ele é um prompt real. Eu fui bem básico, vocês podem perceber aqui que isso aqui foi através do ChatGPT. Eu pedi para ele criar uma fotografia de estúdio em alta resolução, mostrando o vestido de festa em seda vermelha sobre um manequim inteligente. Pedi para usar iluminação suave e equilibrada de estúdio, com fundo branco puro e estilo editorial de moda contemporânea. Esse do lado aqui é o resultado. A gente percebe que já é um resultado interessante, resultado que a gente poderia também pegar esse mesmo resultado gerado e pegar uma roupa nossa, que a gente bateu uma foto ali do produto e falar, agora bota meu vestido dentro desse personagem. Aí ela também tem essa capacidade de realizar esse tipo de ação. Aqui é o exemplo que eu já trouxe, a realidade da IA. Ali eu criei primeiramente uma imagem, né? Então imagina uma campanha publicitária que vai usar um anúncio. Eu quero divulgar ela, seja na rede social, de maneira orgânica ou maneira paga. Eu primeiramente pedi ali, né, um prompt um pouco mais complexo, que eu pedi ali em base do que eu conheço. Eu quero um vestido croque, monocromático, quero que ele seja um midi, tudo mais. Eu fiz aqui, ele deu esse primeiro resultado, e depois eu pedi para que fosse feita ali uma animação. Deixa eu só voltar aqui. Pronto, essa aqui é uma animação, né? Ele sai do papel, ganha vida, a arte ganha vida e ela está ali desfilando. Então, hoje a gente consegue fazer esses vídeos, né, desses produtos, a gente consegue trazer novos personagens, a gente consegue trazer ali exemplificações que hoje demoraria. Imagina o tempo que seria necessário para contratar um modelo ou uma modelo para desfilar e com isso a gente conseguir transmitir o que a marca quer. Então, isso aqui foi bem simples, aqui foi um prompt específico, mandei ali para outra inteligência artificial e ela rapidamente criou ali sem ter muito problema. Ela consegue também dar voz, né, ao vídeo criado, que isso para a gente ela facilita muito. Então imagina o tempo que ia demorar, né, como citei, para que a gente consiga utilizar. Então, como falei, é utilizar a ferramenta com sabedoria. As ferramentas elas já existem dentro do mercado, mas a gente às vezes acaba passando despercebido e ficando ali com aquela visão macro, né, micro do projeto. A gente tem que expandir cada vez mais para se adequar ali dentro do nosso dia a dia. Nesse segundo pilar, eu vou falar um pouco sobre vendas, né? Vender mais com inteligência. Né? Nesse caso aqui, não só com anúncio. Né? A gente vem falando aqui que o anúncio é um potencializador, mas também as redes sociais, o orgânico, ele também é um grande potencializador. As vendas, né, sempre, geralmente, elas dependem do nosso esforço manual. Hoje eu consigo ter a IA para ela fazer um calendário editorial de 30 dias ali, bem mais fácil, ele vai me dar apontamentos, eles vão fazer pesquisa, né? Aí ela consegue investigar dentro das plataformas o que está sendo mais em alta, o que está acontecendo ali dentro da análise de mercado,
e nos passar insights bem mais decisivos. Claro, todo esforço que a gente tem hoje tem que ser feito ainda manualmente por nossa revisão. Não adianta eu jogar a responsabilidade para a inteligência artificial e me sair aqui sem olhar, sem ter uma análise crítica. E com essa análise crítica, eu mantenho a essência da minha marca, meu tom de voz, e mantenho também um contato direto ali com o público-alvo que eu desejo. Então, nesse sentido, a gente tem que pensar sempre ao longo prazo, sempre mantendo a nossa essência. Aqui eu falo rapidamente sobre análise de dados, né? Eu pedi aqui o que a gente pode fazer sobre análise de dados. Imagine que eu tenho um e-commerce e durante esses 30 dias eu tive bastante volume de clientes. Tive vários pedidos com vários produtos. Então eu não consigo rapidamente saber qual foi o produto mais vendido, qual foi a região que teve mais saída de cliente, qual foi o número de valores que eu tive. Eu posso transmitir esse arquivo no Excel para a IA e pedir para que ela analise os últimos dados de venda e sugira, com base nisso, 3 ações de marketing. Então, imagine que eu tive o melhor produto, o vestido longo, e ele sugere que a gente faça uma campanha para os estados do Nordeste, que foram os estados que mais compraram, nesse caso de exemplo. Então, acaba que ela traz ali para a gente uma análise de dados que demoraria minutos ou horas para que a gente conseguisse fazer uma interpretação mais rápida. Ela consegue fazer em piscar de olhos, em questão de segundos, 30 segundos, dependendo da complexidade, até 1 minuto, mas ela é bem interessante. Também um outro caso bem prático é na geração de script, né? Então, se eu tenho um time comercial, a gente tem que entender quais são os tipos de objeções daquele meu time comercial. Recebo muita demanda, recebo muitas vendas, e acaba que meu time comercial não consegue fechar, né, cara? Ele tem algum problema. Então, a gente faz primeiro um mapeamento de quais são os problemas mais elencados. Está faltando peça. A maioria do público está vindo aqui com um tamanho que a gente não atende. Está vindo de uma região que o frete é caro. A gente pode pedir uma personalização dentro da inteligência para que ela transmita ali para a gente novas soluções, né, novos scripts. Então, a gente passa para o time comercial aqueles scripts que eles vão utilizar ao conversar com o cliente, diretamente comercial. Se a gente sabe, aí entra a parte analítica nossa mesmo, se a gente sabe que tem muita gente entrando em contato e não tem aquele pedido, não tem aquele tamanho, e se for um volume muito grandioso de tamanho fora do padrão, aí que está talvez uma oportunidade da gente entrar ali com um novo tipo de produto, atendendo esse novo tipo de público que está nos buscando. É muito mais fácil a gente criar um produto, criar uma solução para quem nos procura, do que botar ali uma solução que talvez ninguém queira. Então, a gente utiliza isso como personalização. Um exemplo real aqui. Aqui eu fiz um prompt voltado mais para... Esse é um prompt como se fosse uma campanha publicitária focada para redes sociais. Eu criei até o nome da minha marca, né? EcoTreads, para ficar mais fácil. O prompt ali, como a gente percebe, é um prompt básico, né? Crie um criativo de anúncio para o Instagram no formato 1080x1080. Esse formato, na verdade, é aquele formato padrão, quadradinho do feed que a gente utiliza no dia a dia. Eu pedi que fosse para uma marca sustentável, ele mostrasse um casal jovem usando roupas eco-friendly, né? De fato, eles estão ali com roupa em linho, roupas bem dentro do que eu desejo, no ambiente natural. E eu pedi para que ele criasse um texto, moda que cuida do planeta, estilo moderno e minimalista. Lá embaixo ele aparece, moda que cuida do planeta, EcoTreads. Então, isso a gente pode, como falei, isso aqui a gente pode criar como protótipo, e com base nas imagens que eu tiver, se eu já tiver meu produto, eu posso pedir que ele troque as imagens de acordo com o meu produto. Eu tenho um vestido longo que eu queria botar nessa personagem. Ela faz o comando, olha, com base nessa minha imagem, troque o vestido da personagem. Ele vai e troca. Além disso, né, como o exemplo aqui a gente tem também, aqui seria um vídeo, né, mas ele não está ativando ele não. Mas de qualquer forma, esse vídeo aqui, bem na foto, show. Pronto, aqui ele já pedi como se fosse um vídeo, né, eles andando, né, vestido, sorrindo, dentro do campo verde, todo iluminado, a câmera acompanhando eles, então isso ajuda na questão publicitária, na questão de marketing. Criei primeiramente a ideia, né, do protótipo dali que seria o meu lançamento, né, que eu intitulei como Moda que Cuida do Planeta. Aqui eles já estão utilizando, né, um vídeo que já pode ser feito ali para anúncio, para vídeo para o Reels, vídeo para o TikTok, vídeo para as redes sociais.
a gente consegue utilizar esses vídeos e não depender de humanos, né? Claro que a tendência é que a gente utilize a favor e a gente faça uma mescla ali, não 100% de inteligência artificial, mas utilizando ao nosso favor. Então, nesse exemplo prático, também vou deixar dentro desse QR Code vários prompts que vocês podem utilizar no dia a dia de vocês e as ferramentas que a gente utiliza também para que vocês possam executar. Então, nesse sentido aqui, a gente já conseguiu criar um anúncio que vai causar impacto de acordo com o que eu desejo, né? Que no caso, campanha eco-friendly. Então, a gente já sabe o pilar 1, o pilar 2, a gente entra no processos e eficiências, né? Nesse processo e eficiências, o que eu foco? É automatizar processos repetitivos. Eu acredito que hoje todo mundo tem algum processo repetitivo, que todo santo dia, quando chega no escritório, quando chega na empresa, no trabalho, a gente pensa, se tivesse uma inteligência artificial que pudesse me ajudar nisso. Então, a ideia é que é justamente isso, a gente pensar de dentro para fora. O que está acontecendo dentro da minha empresa, dentro da minha pessoa como CPF, ou CNPJ, que podem se adequar ali, que a gente consiga automatizar esse processo para ficar livre. Com liberdade, a gente consegue pensar em estratégias, consegue pensar em canais de aquisição, consegue pensar em vendas, consegue pensar em outras áreas que às vezes a gente não consegue pensar, porque a gente está focando naquele processo manual que nos consome tempo. E tempo é dinheiro. Hoje existem algumas ferramentas, né? Queria primeiramente começar sabendo aqui com vocês da plateia, se alguém conhece o CRM. Alguém já utiliza um CRM aqui? Bacana. O CRM, de qualquer forma, ele é um processo comercial. Eu pego toda a minha carteira de cliente e boto ele dentro do sistema para que a gente tenha um acompanhamento. Eu sei se ele é um cliente que já comprou comigo hoje, se ele já é um cliente que compra recorrente ou se ele é um cliente novo. Eu consigo ter dados e base através desse sistema CRM. Hoje a gente tem um Como, Bing, várias outras plataformas, mas a maioria delas estão utilizando IA. Então, dentro delas, ao mesmo tempo, eu já consigo colocar um chatbot. Esse chatbot ele vai atender ali meu cliente, vai conseguir uma qualificação e, consequentemente, vai passar essa demanda para o meu time comercial de forma mais otimizada, mais prática, né, e mais resumida do que eu teria com atendimento manual. Além disso, ela consegue ter mais tempo. Então, hoje, um atendente ele consegue atender 3, 4, 5 pessoas simultaneamente no WhatsApp, ali, no máximo, com viés ali de foco, né, de personalização, entender o que a pessoa deseja. Mas com a inteligência artificial, a gente consegue trabalhar 24 horas por 7 dias da semana e atender todo tipo de volume. Se entrar 100, 1.000, 10.000 pessoas ao mesmo tempo, a IA vai ter volume e capacidade de atender todo mundo com qualidade. Então, essa questão de processo ela é muito interessante. Inclusive, no final, eu vou explicar também sobre como a gente fez com o Modavante, junto com o IEL, o processo do impulso digital. Eu vou mostrar para vocês como foi na prática tudo isso que a gente falou. Saque inteligente nada mais é que aquele chat, quando eu entro num site, por exemplo, na Daft, eu vou clicar naquele botãozinho que tem para conversar. Quando eu clico naquele botãozinho, eu sou atendido por um IA. Essa IA ela tem um papel de qualificar, entender antes de passar para uma atendente comercial. A gente consegue ter uma redução de até 80% dos problemas que teríamos ali. Você faz entrega, trabalha com execução, qual tipo de tecido. A IA já cataloga tudo isso, importa diretamente do site essa informação e repassa para o cliente ali de forma mais rápida e sucinta. Logística também a gente consegue ter uma otimização de rotas, né? Quem trabalha com bastante rotas, por exemplo, com excursões, a IA ela consegue trazer um direcionamento mais específico para que as rotas sejam otimizadas e a gente consiga trazer ali uma previsão de demanda mais rápida. Então, se eu trabalho com excursões, meus pedidos saem ali no centro fecho, o que eu quero? Eu tenho 30 pedidos aqui, que vão sair um para excursão, outro vai para correio, outro uma pessoa vai vir buscar aqui dentro da loja. Fica, às vezes, meio perdido. A pessoa ali que está trabalhando com essa parte de logística acaba tanta demanda aqui que ela acaba se perdendo. Então, quando a gente passa esse problema para a IA ela consegue resolver isso de forma mais rápida e trazer até insight que a gente tem. Então, geralmente, a gente consegue reduzir os custos operacionais de 30% dessa operação. Um exemplo prático, como eu falei, ali no caso é e-mail, mas pode ser cliente. Então, imagine um cliente, ele acabou de ser recebido dentro da minha empresa, ele entrou em contato comigo no WhatsApp. A minha IA no WhatsApp vai falar com esse cliente, vai responder com esse cliente, vai tirar todas as dúvidas e fechar o pedido. Na hora que ele for realizar o pagamento, ele é transmitido para meu atendente
humano para que ele finalize aquela venda, receba o pagamento, confira os dados e ele consiga avançar. A IA, ela consegue começar a ter uma personalização com base naquele cliente. Se ele é um cliente que ele começou agora e fechou comigo, quando ele retornar o contato comigo, ele já não é mais um cliente novo, ele passa a ser um cliente antigo. Então, quando ele é um cliente antigo, a gente consegue gerar personalizações, menu específico para ele, personalização no nome, saudação, né, que a gente chama. Então, ele vai chegar já sabendo meu nome. Oi, Alencar, tudo bem? O que você deseja hoje? Tem alguma dúvida? Então, nesse sentido, aí ela consegue ser bem personalizada, ter uma sensação de humano atendendo ali, que a gente quer trazer ali uma sensação como se fosse um humano, e não como se fosse um robô em todo momento. Então, ela consegue gerar, e aquele CRM que eu falei, ela consegue pegar tudo isso aqui e jogar para aquele CRM de forma automática. Então, ajuda muito o time comercial, tanto na qualificação, tanto quanto na atualização desse histórico dentro do sistema, como nas demais funções. Passando aqui para o caso Modavante, a Modavante é um projeto que a gente teve junto com a FIEC, o IEL, o Fábio, os demais aqui que estão presentes aqui, que participaram e nos ajudaram nessa conquista. A gente teve o coletivo com 5 marcas de moto cearense. Uma marca pequena, médias e grandes, a gente teve a oportunidade de trabalhar com todo tipo de empresa, e elas sempre teve um medo inicial. Será que a CIA ela vai descaracterizar a essência da minha marca? Será que os meus colaboradores vão ficar ociosos? Eu não vou precisar mais ter colaborador, é isso, Alencar? Não. Geralmente eles vêm assim com esse questionamento para a gente, com essas dúvidas, como venho pontuando, a IA ela vem para potencializar. Ela não vem para tirar o emprego do seu colaborador, ela vem, na verdade, para ajudar seu colaborador a ter resultado naquilo que ele é designado. Então, nesse caso, a gente conseguiu ter um tempo de criação ali de CRM, para que ela pudesse aumentar as vendas online sem perder a identidade. A gente fez uma implementação de CRM. Nesse CRM, a gente fez um treinamento com os consultores, colaboradores e com os times de diretores e gerentes da empresa, para que eles pudessem entender o que é a ferramenta. Ao realizar a implementação, primeira cadeira de oportunidade é os colaboradores. Os colaboradores, entendendo a complexidade do sistema, passa a ter uma consultoria com os donos da empresa para que eles consigam entender o que está sendo feito por trás, analisar as métricas e dados de cada colaborador individual e, com base nisso, ele elencar. Olha, Alencar, estou percebendo que o teu tempo médio de resposta está 5 minutos por cliente, enquanto do seu colaborador do lado, o Felipe, ele está de 1 minuto ou 30 segundos. O que está acontecendo contigo? Vamos conversar? Então, com esses dados, a gente consegue entender o que está acontecendo dentro do meu time comercial e ajudar. A ideia é pegar esses dados, não só cobrar, mas também ajudar eles ali no que a gente pode melhorar. Então, a gente chega para o time comercial, chega para o time de marketing ou demais times e entende o que está acontecendo. A gente colocou essa implementação para melhorar, mas eu estou vendo que tem alguns pontos de melhoria. Às vezes, ele não está sabendo utilizar as técnicas de conversa com o cliente, por isso que a gente usa aqueles scripts que eu falei no Pilar 2, e sempre a gente consegue deixar eles rodando, né? Então, a gente faz a implementação, deixa lá os colaboradores, no primeiro momento, utilizar, depois a gente faz uma revisão com o time de gerente, donos de empresa, para que eles façam ali uma gestão e futuramente uma cobrança e também bonificações, porque não é só cobrar, né? Se a pessoa bateu meta e está ali, a gente também tem que bonificar. Nesse sentido, a gente fez através da Neocode Solution, né, que é a nossa empresa hoje, que está como apoio do Alinhavando Modas, junto com o IEL e o FIEC, a gente teve alguns resultados bem reais, né, ao longo desses 3 meses que a gente fez de implementação. Nesses 3 meses, a gente conseguiu uma redução de tempo, né? Então, hoje, uma pessoa que entrava em contato com a empresa, ela passa a ter 40%, quase 50% ali, de redução de tempo. Então, ela consegue, o mesmo colaborador, atender muitos mais clientes rapidamente ali só com essa redução de tempo. 25% a gente conseguiu um aumento de conversão. Então, hoje, né, o colaborador ele tinha muitos problemas relacionados à quebra de objeções. Script, não sabia o que falar com o cliente. Então, a gente fez técnicas, utilizou um chat GPT, com base no que a gente analisou ali do dia a dia, né, aquele histórico. Eu tenho isso de problema, aquilo de problema. A gente analisou tudo, fez um dossiê e chegou com um projeto estratégico ali com soluções
para aquela empresa. Com base nisso, a gente conseguiu um aumento considerável de 25%, né? Então a gente conseguiu trazer ali tanto tempo o time comercial ele conseguir atuar, como também ele fechar, né? A ideia é que o time comercial, com a implementação tecnológica, ele aumente o número de vendas e não diminua. Então, nesse caso, foi crescente para essas 5 empresas e a gente conseguiu mais tempo e mais criatividade. Esse resultado foi real, a gente conseguiu através de 3 meses de implementação, como falamos, a gente vai dentro da empresa, faz um mapeamento estratégico, com esse mapeamento estratégico, a gente vai pensando em soluções específicas, personalizadas, dentro do seu âmbito. Se eu preciso de solução focada em comercial, se eu preciso de solução focada em logística, se eu preciso de solução focada em outra determinada área, a gente faz esse mapeamento, cria um projeto mais inclusivo destinado à empresa e faz esse acompanhamento. Nosso resultado foi através de 3 meses, né, com essa tecnologia que a gente fez através da nossa metodologia, e com isso a gente conseguiu ter um crescimento bem sustentável. Todos esses projetos que eu citei aqui, eles estão ainda conosco, né? A gente consegue ainda fazer um mapeamento deles, e a gente consegue perceber que eles ainda estão tendo êxito, né? Geralmente a gente fica com receio depois que faz uma implementação, se aquela empresa, se aquele colaborador, ele vai continuar com aquela estratégia. Então a gente cria sempre um grupo, né? A gente sempre faz um monitoramento, e constantemente a gente faz renovações ali pontuais de consultorias, para que a gente consiga fazer um novo mapeamento, né? A gente entende que a empresa, ao nos contratar ou ao nos chamar como parceria, a gente tem um estágio 1. Finalizamos aquele estágio 1, a gente passa para o estágio 2, sempre com início, meio e fim, né? Para que a empresa consiga ter certeza que aquele projeto deu certo e que ela pode avançar para um novo tipo de projeto. Como que a gente pode ajudar, né? Como deixei bem claro, hoje a gente tem um diagnóstico mais estratégico, mais personalizado dentro da empresa. A gente faz uma imersão e a gente faz toda essa análise completa. Após realizar esse plano personalizado, com base no que a gente conversou, a gente passa para a implementação mais prática. Nessa implementação prática, a gente necessita que os colaboradores estejam junto conosco, a gente ensina um por um se for necessário, faz toda aquela mentoria para toda a cadeia produtiva, para que a gente consiga ter o máximo do aproveitamento ao nos contratarem como parceiros. Então, essa implementação ela funciona com processos, né? Então, a gente pega os processos existentes e otimiza esses novos processos, e caso não tenha alguns processos, a gente faz a implementação de novos também. O treinamento de equipe, como citado, a gente faz a captação prática, desde marketing, comercial, vendas, tecnologia, todo o âmbito 360 da empresa, porque hoje a IA e a concepção de empresa ela está em todos os processos. Então, com essa captação, a gente consegue ter a adoção de novas ferramentas. Às vezes a gente não tem uma ferramenta porque tem receio. E com a nossa tecnologia, a gente consegue deixar essa ferramenta imersiva dentro da empresa de vocês, usual, né? Porque não adianta só ter uma ferramenta, pagar pela ferramenta e não utilizá-la. Então, nesse sentido, a gente consegue fazer todo esse acompanhamento e deixar materiais de apoio que vão ser práticos, né? Então, a gente faz todo um guia, deixa esse guia, faz acompanhamento, deixamos um pouco mais livre, e após os meses a gente vai fazendo aquela recorrência, se está tudo certo, se há necessidade de avançar para o outro estágio, ter um novo tipo de consultoria, sempre mantendo o suporte contínuo. Tá? Então, nosso projeto, né, como foi apresentado aqui para vocês, foi um projeto que a gente teve 5 anos, né? Eu tenho 5 anos de marketing, meu sócio tem mais tempo de operação. A gente teve essa oportunidade de trabalhar junto com o FIEC, com o IEL, com o Modavante, né, o Impulso Digital. Temos essa capacidade dessas 5 empresas apresentadas. As outras demais empresas também atuamos já com marketing, com venda, com parte jurídica também. Então, conhecimento ao longo desses anos, com certeza a gente tem capacidade total de ajudar todos vocês aqui, que eu acredito que todo mundo vem aqui para esse evento conseguir o máximo de extração, né, de conhecimento, não só de conhecimento, mas também deixa aqui a nossa empresa, né, o Code, como solução estratégica para vocês. E nesse final aqui desse slide, a apresentação chegando ao fim, fui bem rápida até para vocês, para que a gente consiga conversar um pouquinho depois, tirar dúvidas aqui. E nesse QR Code ele vai ter um prompt, né, todos aqueles prompts que eu citei. Eu vou deixar claro para vocês toda aquela parte de tecnologia, de ferramentas, né, o que vocês podem utilizar no dia a dia. Essas ferramentas sendo tecnologias gratuitas, né, então a gente foca mais nesse sentido para que vocês usem o grátis. Se tem um grátis para ser usado, a gente vai utilizar ele. Esse WhatsApp aqui vai cair diretamente no meu número. Podem ficar à vontade também para conversar sobre tecnologia, sobre marketing, sobre venda.
A gente quer se ajudar, né? Quer conhecer um pouquinho da história de cada um de vocês e cada vez mais entender sobre o mercado e como a gente pode criar soluções mais estratégicas, né? Então, esse é o nosso QR Code, onde vai ter o resumo, vai ter a biblioteca e vai ter também uma consultoria gratuita, onde a gente vai entender um pouco da complexidade da empresa de vocês e, com isso, montar soluções mais estratégicas. E é isso. Agradeço a todos. Eu convido a Alencar a permanecer conosco para iniciar uma rodada de perguntas. Eu acho que pode sentar aqui, né, Fabinho? Pode sentar numa dessas cadeiras para ficar mais à vontade para responder. Agora só tem outro microfone. Pronto. E aí, agora, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, ao tirar alguma dúvida, tem ali, ó, uma pergunta. Eu peço que você se identifique, né? Fale o seu nome, também a sua descrição, porque como a gente está filmando, aí é sempre bom ter essa possibilidade para todo mundo saber. Bom dia, me chamo Mariana Fontinelli, tenho um cabelo ruivo, tingido. Sou branca. Tá bom? Descrição? Olhos castanhos. Eu tenho uma empresa de software, né, onde eu faço toda a criação, corte, costura, tudo é comigo. Então, é uma pequena empresa, né, uma microempresa. E eu tenho uma pergunta. Você colocou aí vários prompts, né, sobre transformação, às vezes, dos croquis, colocado em modelos e tal. Eu consigo fazer essa transição com croquis, colocar a foto de uma peça pronta e ela ir diretamente também na modelo? Perfeitamente, consegue. Eu posso criar um protótipo, né, primeiramente, com aquelas imagens que eu pontuei, para que seja só como base. Com base nisso, eu peço para ele trocar a roupa. Ou fazer o inverso, que eu mais costumo fazer. Eu pego um produto, por exemplo, esse blazer meu, bato uma foto dele com fundo branco e falo que eu quero que tenha um manequim agora utilizando esse mesmo blazer. Então, a IA ela consegue criar ali um avatar 3D que vai ter esse blazer aqui utilizando ele em tempo real. Então, é uma das formas que a gente consegue utilizar. E a segunda pergunta é que você também falou sobre alguns modelos tipo 3D, né? Como? Você está na plataforma e apareceu um manequim seu experimentando. Só que todo mundo na moda sabe que tudo nosso é tridimensional, certo? E cada pessoa tem um tipo de corpo. Para o corpo masculino até que mais tranquilo, é um corpo mais retilíneo. Mas a mulher não, ela tem várias proporções e várias curvas. Como que eu vou colocar isso numa ferramenta e ver como que aquela roupa vai cair no meu corpo, né? Com proporções, com pences, com caimento. Perfeito. Sabemos desse tipo de complexidade. Hoje, existem alguns provadores, por exemplo, de ateliês, que eles fazem ali a demarcação, o seu busto, o seu tórax, seu braço. A gente consegue deixar uma numeração específica. Meu tamanho é assim, 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 busto, tórax, toda a informação do corpo. E a IA cria o personagem exatamente. Se eu sou um pouco mais cheio embaixo, um pouco maior em cima, ela consegue modificar ali com base nesse parâmetro. Ao invés de ser algo só PMG, né? A gente consegue busto 76, tal. A gente consegue ter esses parâmetros também. Hoje é muito aplicado em ateliê. Eu vejo, por exemplo, no ateliê de cerimonialista, né? De noivas. Eles têm lá, qual é o seu tamanho? Aí tem várias opções lá para a pessoa mudar o personagem. Esse avatar 3D fica exatamente como ela é real, digamos assim. Só que aí necessita que ela faça uma medição do seu próprio corpo ou tenha conhecimento dessa medição do seu próprio corpo. Mas é totalmente possível hoje em dia. Obrigada. Obrigada. Mais alguém? Mais alguém quer fazer pergunta? Não? Então é isso. Muito obrigada, Alencar. Obrigada. Obrigado. Sempre importante, principalmente nessa nova era, né? Que já é a realidade, a inteligência artificial. Obrigada aí por toda a sua contribuição. Obrigado a todos. Bom evento para vocês, tudo de bom.
Agradecemos aos nossos palestrantes por compartilhar conhecimento e provocar nossas perspectivas. Obrigada.